Se você faz parte de alguma religião cristã, é bem provável que durante sua jornada religiosa em cultos regulares, você tenha ouvido estas duas palavras: dízimos e ofertas. Em todo o planeta Terra, a maioria das religiões precisam de recursos financeiros para existirem e atuarem como uma organização. Estes dois tipos de doações são praticamente obrigatórios para que igrejas, locais de culto ou centros religiosos possam exercer suas atividades e desenvolver projetos institucionais, privados e públicos. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa necessidade também existe, porém após várias décadas, o modelo de arrecadação está sendo questionado e pode impactar em algumas décadas a existência da Igreja Adventista no Brasil e no mundo. Sejam bem-vindos ao Gospel Doc. No documentário de hoje, a Igreja Adventista e o gerenciamento dos dízimos e das ofertas. O sonho de todo e qualquer pastor é ver sua igreja crescer e expandir. Muitas conseguem este feito num período muito rápido, enquanto outras igrejas demoram muitas décadas para conquistarem o sonho da expansão em número de membros e igrejas. Muitos estudos já foram desenvolvidos em diversos países, questionando qual seria o melhor método de expansão e gerenciamento dos dízimos e das ofertas, e o resultado se inicia com os tipos de igrejas existentes. Igrejas são divididas em 4 grupos primários: igrejas intercontinentais, igrejas nacionais, igrejas regionais, igrejas locais. A Igreja Adventista pertence ao grupo de igrejas intercontinentais, ou seja, que possuem unidades em diversas localidades em todo o mundo, tornando-se assim, uma das maiores religiões em áreas conquistadas da atualidade. Porém, a mesma Igreja Adventista possui um número de membros que não reflete sua presença global. Até o ano de 2021, a Igreja Adventista declara oficialmente que possui 21.700.000 membros espalhados em mais de 92 mil igrejas em quase todos os continentes. Se você olhar à distância, aparentemente, a Igreja Adventista está vivendo um bom momento em termos de presença, porém estes números não revelam o verdadeiro momento que a Igreja Adventista está vivendo e os desafios para este século, principalmente concentrados em 2 áreas distintas: a expansão e o modelo financeiro. Primeiro, vamos falar sobre expansão. Se nós pudéssemos criar um modelo de comparação, a Igreja Adventista é muito parecida com um dos mais famosos restaurantes do planeta, o McDonald's. Ambas as organizações possuem um modelo de expansão muito similar, porém a diferença entre uma e outra irá determinar o futuro da Igreja Adventista neste século. Funciona mais ou menos assim. O McDonald's não está preocupado em ser um restaurante 5 estrelas, como também não está preocupado em oferecer uma grande experiência gastronômica para seus clientes. A força do McDonald's está em 2 colunas principais: o padrão e a expansão. Estas 2 palavras resultam hoje, na possibilidade de você encontrar qualquer restaurante da rede em quase qualquer região do planeta, e ter a mesma experiência, saboreando produtos que possuem uma padronização incrível. A garantia de que a batata frita e os sanduíches do McDonald's sempre terão a mesma identidade e qualidade são uma das maiores marcas da rede. Além da padronização, no âmbito da expansão, o McDonald's é líder. Após décadas e décadas de desenvolvimento de marca e estratégias de posicionamento, hoje, o McDonald's está presente em mais de 100 países, e em alguns deles, você não precisa dirigir mais do que 10 km para encontrar um dos milhares de M luminosos. A Igreja Adventista segue um modelo muito similar, porque como o McDonald's, a Igreja Adventista não está preocupada em oferecer uma grande experiência religiosa de culto, com encontros semanais bem desenvolvidos, profissionalmente produzidos, pastores com alto nível educacional e gerencial, ou quem sabe, prédios com um padrão de qualidade mínimos à altura de uma organização intercontinental. Ao contrário disso, a Igreja Adventista busca em primeiro lugar expansão rápida, porém, utilizando um modelo de culto baseado na doxologia padronizada. Em outras palavras, seja numa igreja com um prédio confortável e moderno no bairro mais rico da cidade, ou numa igreja com muros de madeira e cadeiras de plástico numa comunidade no morro, ambas seguem o mesmo modelo de culto, com os mesmos elementos que são facilmente identificáveis, e que irão de uma forma ou de outra, igualar a experiência de culto, reduzindo as discrepâncias de uma expansão sem padrão, através do ritual semanal modelo, obrigatório para todas as igrejas. É muito comum encontrarmos igrejas adventistas com prédios em situações precárias. Em outros locais de culto,
de acordo com a expansão no número de membros, a igreja consegue após alguns anos ter um prédio com condições básicas de abrigar culto. Em outros casos, um número muito reduzido de igrejas conseguem se desenvolver, adquirindo pelo menos bancos acolchoados, sistema de ar-condicionado e áreas de convivência. Porém, estas igrejas conseguiram isso graças ao esforço financeiro dos próprios membros. Como citado anteriormente, a patronização, marca registrada do McDonald's, também é uma das principais colunas do adventismo em seu modelo de expansão. No entanto, na Igreja Adventista, esta patronização está na mente dos membros e não no formato ou arquitetura dos prédios em que os cultos são realizados. A Igreja Adventista desenvolveu alguns pontos culturais que fortalecem a identidade da igreja, e criam de forma invisível, mas muito concreta, uma identidade de culto que equaliza e iguala todas as igrejas, independente do seu tamanho, localidade, ou posição demográfico-social. Ou seja, a sensação de que os cultos são iguais em todas as igrejas, não é algo do acaso, mas sim uma das maiores estratégias no modelo de expansão. Estes elementos são defendidos pela Igreja Adventista não apenas como um modelo conectado à experiência de culto e espiritualidade, mas como uma estratégia fundamental no balanceamento da experiência de cada membro durante o culto em qualquer igreja. Separamos alguns destes elementos. 5 ou 3 cadeiras no palco, ou mais conhecido como púlpito. Estas são cadeiras de destaques para os participantes principais do culto de sábado. Cerimônias de dízimos e ofertas. A chamada doxologia, um dos elementos mais protegidos em todas as igrejas adventistas, que inclui uma sequência de eventos antes do sermão da manhã de sábado. Durante muitas décadas, as regras da doxologia eram enviadas diretamente das associações e uniões, e coladas nas paredes das antessalas que davam acesso ao púlpito, com instruções claras de como o culto deveria ser executado. Outro elemento importante é a música na Igreja Adventista, tanto em quantidade de músicas, estilo e regras para apresentação, como a proibição de diversos instrumentos musicais durante a execução dos louvores, tais como bateria, guitarra, instrumentos de percussão, ou não clássicos, criam uma clara identidade de como a música deve ser executada e padronizada em todas as igrejas adventistas pelo mundo. O vestuário e suas regras, tanto para membros ativos como para os participantes diretos na atuação dos cultos, como a proibição direta contra qualquer joia ou bijuterias, o uso de calça por mulheres, maquiagem, cortes de cabelos, ou cabelos longos para homens, entre outras proibições, para todos os que desejarem atuar diretamente nos cultos, também são elementos visuais de padronização global. Horário de culto e extensão das pregações, incluindo certas restrições nos formatos de sermão, e modelos de apresentação dos temas, tanto por pastores ou convidados. Ao percorrer por diversas igrejas adventistas ao redor do mundo, você irá notar que praticamente todas as igrejas adventistas do sétimo dia seguem as mesmas regras, sequências, hinos, partes individuais e quase em sua totalidade, proíbem qualquer alteração ou modificação no modelo de culto, o que coloca em risco a padronização pré-determinada. McDonald's e Igreja Adventista visam a expansão e padronização com o objetivo de crescer no maior número de regiões do mundo. Porém, a grande diferença entre as duas organizações não está baseada em como elas se apresentam, mas sim, na forma como elas lidam com os recursos que são arrecadados, e o impacto desses recursos financeiros. Diferente do McDonald's, a Igreja Adventista tem uma visão distinta de como os recursos coletados em cada uma de suas igrejas deve ser administrado. Se compararmos com o McDonald's, você perceberá que as consequências são perigosas. Se você decidir abrir um restaurante McDonald's, você precisará investir em duas áreas principais. Primeiramente, o custo único do local e da construção do restaurante, que nos Estados Unidos gira em torno de 1 a 2 milhões de dólares. Em seguida, o valor anual de royalties e participações em vendas, que gira em torno de 5% do valor total anual de cada restaurante. Depois do seu investimento como proprietário na compra do terreno e na construção do restaurante, incluindo todos os equipamentos, móveis e padronização, você pagará anualmente um total de 5% de participação nas vendas diretamente para a central administrativa do McDonald's. Os demais 95% ficam com o franqueado, que utilizará os recursos para manutenção, pagamento de funcionários, desenvolvimento de ações de marketing e custos fixos. Tudo o que restar será considerado lucro para o investidor franqueado. É exatamente nesse momento que a Igreja Adventista se difere do McDonald's.
Todos os recursos arrecadados em dízimos e ofertas são divididos de forma completamente diferente, e infelizmente, impactam cada igreja e comunidade por décadas a fio. Funciona assim. O que são os dízimos? Dízimo é a doação de 1/10 da renda de cada pessoa para a igreja. Esse mandamento foi estabelecido no Velho Testamento e sugere que cada pessoa deva ajudar na manutenção da igreja com essa doação. O objetivo primário é a manutenção, o cuidado com a igreja, como descrito em Malaquias capítulo 3 verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Portanto, se você por exemplo recebe um salário de R$1.000, o valor do seu dízimo será de R$100. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, 100% do valor do dízimo de cada doador segue para a central administrativa da Igreja Adventista. Em sua grande maioria é uma sede regional, porém algumas igrejas enviam diretamente para as uniões de estados e outras para a divisão continental. Em outras palavras, as igrejas locais são proibidas de reter qualquer volume relativo aos dízimos. Caso seja descoberta, retendo os dízimos localmente, a igreja ou o pastor serão punidos. Esta punição poderá ter formas distintas, tais como a remoção ou troca do pastor, remoção do nome da igreja dos envolvidos, entre outras. O que são as ofertas? As ofertas são doações separadas do valor do dízimo. Não possuem uma quantidade definida e não são consideradas obrigatórias. No entanto, a Igreja Adventista obriga que todas suas igrejas enviem pelo menos 50% das ofertas coletadas nos cultos para suas sedes administrativas, deixando oficialmente 50% para a igreja local cobrir seus custos operacionais e custos fixos de qualquer natureza. As ofertas são depositadas livremente dentro das salvas em todos os cultos, porém na média, são 75% menos do que o valor dos dízimos doados. Num exemplo mais simples, um membro da Igreja Adventista que recebe um salário de R$1.000, doará em um mês para a igreja R$100 em dízimos e R$35 em ofertas. Olhando para este cenário, em um mês, a igreja local onde este membro frequenta, enviará um total de R$117,50 para a central administrativa da Igreja Adventista e a igreja local ficará com R$17,50. Imagine que essa mesma igreja possui 300 membros que recebem um salário de R$1.000. Durante um ano, todos os 300 membros enviarão cerca de R$423.000 para a central administrativa da Igreja Adventista e a igreja local ficará com cerca de R$63.000 para cobrir todas as despesas de um ano inteiro com mais de 156 cultos regulares. A Igreja Adventista defende que este modelo é o mais próximo do que a Bíblia sugere, porém, como visto em Malaquias, o texto apresenta que a função primária das doações deve ser a manutenção da casa do Senhor, e oficialmente, a casa do Senhor é a igreja onde o membro participa e interage com a presença de Deus. A casa do Senhor não é representada por centros administrativos, emissoras de televisão e rádio ou sedes internacionais, mas sim, a raiz de onde estas doações nascem e são dedicadas, as igrejas locais. Por essa razão, desde a virada do século, milhares de membros ativos da Igreja Adventista têm questionado o uso dos recursos, considerando que suas igrejas locais, onde cada membro frequenta, não estão recebendo o atendimento devido do ponto de vista de infraestrutura, e o tema tem expandido discussões e novas possibilidades de como cada igreja local poderia utilizar ambos dízimos e ofertas, para oferecer um espaço de culto mais adequado para todos. Ao mesmo tempo, os membros desejam fazer parte de uma igreja que tenha pelo menos uma aparência e estrutura agradável e que seja um local adequado para todos que ali desejarem compartilhar sua fé. Como a Igreja Adventista utiliza os recursos coletados de cada igreja no mundo? De acordo com o site oficial da Igreja Adventista, as áreas nas quais o dinheiro dos dízimos e das ofertas são utilizados são: pagamento do salário dos evangelistas e pastores, pagamento dos funcionários das associações, uniões, divisões e conferências, despesas com evangelismo, despesas operacionais das associações, uniões, divisões e conferências, despesas com equipamentos para as associações, uniões, divisões e conferências e evangelismo, despesas com encontros de pastores e líderes, suporte financeiro nas despesas com o pagamento de funcionários para escolas, colégios e faculdades,
programas de TV, rádio e impressão de livros e revistas. Pagamento de aposentados tanto pastores como profissionais da educação e da área da saúde. Também de acordo com o site oficial da Igreja Adventista, os valores arrecadados não poderão ser utilizados para despesas das igrejas locais, que devem ser pagas e custeadas pelos membros destas igrejas locais. Despesas de escolas adventistas até ensino médio devem ser pagas com os recursos coletados pelas mensalidades dos alunos e não através dos recursos enviados pelas igrejas. Construção e renovação, melhorias na igreja ou qualquer iniciativa nessa área é total responsabilidade da igreja local, sendo proibido o uso de qualquer recurso relacionado aos dízimos, ou das porcentagens previamente mencionadas vindas das ofertas. É clara a distinção entre a usabilidade dos recursos prevista no livro de Malaquias, e a forma como os mesmos são discriminados na Igreja Adventista. Como citamos anteriormente, o objetivo da Igreja Adventista é fundamentalmente expansão, porém se você considerar a Igreja Adventista como uma empresa, o foco da utilização dos recursos é primariamente focado em marketing, ou como é nomeado e chamado dentro da Igreja, evangelismo. Qual o cenário financeiro da Igreja Adventista no Brasil? Se utilizarmos o mesmo exemplo que citamos anteriormente, com cada igreja adventista no Brasil possuindo pelo menos 300 membros, com uma arrecadação em dízimos de cerca de R$423 mil por ano, e se multiplicarmos esse valor por 9.697 igrejas adventistas ativas, a arrecadação da Igreja Adventista no Brasil seria de cerca de R$4.101.831.000. Porém é sempre aconselhável mesmo em cenários como este, cortar o valor total pela metade para simular um cenário desfavorável. Nesse caso, se apenas metade das igrejas adventistas em todo o Brasil tivessem 300 membros com salários de R$1.000, o valor anual médio de arrecadação apenas de dízimos seria na ordem de mais de R$2 bilhões. Mas se decidirmos cortar esse valor mais uma vez, e considerarmos que apenas um terço das igrejas adventistas possuem 300 membros, dizimando anualmente R$1.200, o valor total anual arrecadado no Brasil pode chegar a mais de R$1.360 bilhões. Qual o custo operacional de uma igreja adventista? O que muitas pessoas que não são adventistas pensam é que as igrejas adventistas ao redor do Brasil e do mundo possuem uma grande folha salarial. Porém, essa não é a realidade. A folha salarial de uma igreja local adventista em qualquer parte do mundo é de apenas um único funcionário, o pastor. 96,4% das igrejas adventistas no mundo possuem apenas um pastor. Todo o trabalho realizado na igreja, de limpeza, segurança, equipe de som, vídeo, tecnologia, manutenção, músicos, ministros de departamentos, alimentação e posições administrativas são ocupados por voluntários. A Igreja Adventista do Sétimo Dia proíbe o pagamento de pessoas relativas a quaisquer atividades da igreja durante o sábado. A razão principal é porque o dia de culto oficial é o sábado, e de acordo com o quarto mandamento, qualquer trabalho remunerado aos sábados é uma afronta direta a este item da lei. Portanto, o tempo de trabalho de cada membro deve ser doado, e nunca remunerado, reduzindo drasticamente, em quase sua totalidade, o custo operacional em cada igreja local. Além disso, em mais de 87% dos territórios no mundo onde está presente, a Igreja Adventista dedica um único pastor para gerenciar e atender de 2 a até 18 igrejas, reduzindo ainda mais o custo operacional por igreja. Exemplos como o Nordeste brasileiro, Norte e Centro-Oeste, como também regiões de periferia, não possuem pastores dedicados a apenas uma única comunidade. Muitas igrejas recebem a visita física do pastor apenas 4 vezes durante um ano, o que transforma a comunidade adventista numa congregação liderada por leigos por mais de 40 semanas em um ano. Só com esta decisão, a Igreja Adventista consegue economizar cerca de R$30 milhões em salários mensais que poderiam ser destinados a pastores dedicados para as necessidades de cada igreja individualmente. Na Igreja Adventista, os voluntários são de fato os administradores da igreja em todas as áreas: finanças, manutenção, tecnologia, artes, teologia, projetos sociais, infantis e muito mais. Todos organizados e desenvolvidos sem custo para a organização da Igreja Adventista e suas associações. O papel do pastor na Igreja Adventista é de um administrador com funções de âmbito gerencial e também religioso, mais limitadas às ações da Igreja durante sua constante ausência,
que por sua vez tomam a iniciativa e ação em todos os âmbitos de cada comunidade. Porém, em termos de arrecadação, como citamos anteriormente, no pior cenário, a Igreja Adventista arrecada mais de R$ 1 bilhão em dízimos e ofertas, mesmo que o pastor esteja ausente durante a maior parte do ano. Quanto ganha um pastor da Igreja Adventista? Um pastor adventista tem um salário médio de R$ 7.700 por mês no Brasil. De acordo com o site oficial da Conferência Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, existem cerca de 19.700 pastores adventistas no mundo cuidando de cerca de 92.186 congregações ao redor do planeta. Apenas na América do Sul, a Igreja Adventista possui 27.250 igrejas e cuidando destas congregações, somente 3.563 pastores. Se fizermos uma conta rápida, cada pastor adventista na América do Sul é responsável por uma média de 7 igrejas, a um custo para a divisão sul-americana de R$ 27 milhões, porém é sempre válido considerar que a diferença do câmbio entre as moedas sul-americanas pode reduzir o custo operacional por pastor ainda mais. Portanto, um pastor adventista ganha um salário fixo, independente do número de igrejas para as quais ele é destinado a pastorear. Para alguns pastores, o número de igrejas pode chegar a 17. Sendo assim, ele conseguirá visitar a mesma igreja apenas 3 vezes em um ano. As condições das igrejas adventistas no Brasil e no mundo. Devido ao fato de que a Igreja Adventista proíbe a utilização dos dízimos e de 50% das ofertas nas igrejas locais, para suprir qualquer necessidade das congregações, o resultado direto são igrejas em situação física e financeiras à beira de um colapso. Apenas se você é um membro regular da Igreja Adventista, você terá acesso à realidade da igreja. 72% das igrejas estão com dívidas que ultrapassam 35% do valor do prédio ou do terreno onde a igreja está localizada. Dívidas como luz, água, internet, manutenção e demais necessidades não são supridas pela organização, portanto, membros e doadores precisam tomar a iniciativa de dar suporte financeiro para nutrir a igreja com o básico. Independente se a Igreja Adventista está localizada em bairros de alto padrão ou em comunidades carentes, ambas congregações sofrem para se manterem em pé e com seus prédios em condições de culto. Uma das principais características da Igreja Adventista é o desafio de manter seus prédios em condições seguras ou de conforto mínimo. Historicamente, a maioria das igrejas estão em construções velhas, com muros, paredes e janelas em péssimas condições, sem equipamentos básicos de som e imagem, ventiladores, suprimentos de limpeza e sanitários, ou mobílias que ofereçam uma experiência minimamente agradável e segura. Por décadas é facilmente possível congregar numa igreja que lutou por anos para reformar pequenas instalações como salas para crianças, banheiros ou até mesmo um tanque batismal. Ainda são utilizadas piscinas infantis ou tanques móveis adaptados para dar as boas-vindas aos novos membros. Algumas igrejas já foram interditadas e outras se mantiveram por décadas em manutenção até que os próprios membros se organizaram para reunir fundos para as necessidades mais básicas da igreja. Em outras situações extremas, a organização da Igreja Adventista oferece empréstimos para as igrejas em situações complicadas que, em contrapartida, pagam o empréstimo com juros. Esse valor ajuda a igreja a resolver seus principais problemas num curto prazo, no entanto acarreta sobre ela mais uma via de arrecadação obrigatória além dos dízimos, 50% das ofertas e agora, o empréstimo com juros. Este ciclo não é saudável para as igrejas locais e não é bíblico, pois a Bíblia defende que não devemos tomar empréstimos a juros ou emprestar utilizando este modelo financeiro. Existem mais de 20 versos condenando esta prática, mas separamos apenas 3. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando a lucro. Êxodo 22, 25. Vocês não poderão exigir dele juros nem lhe emprestar mantimento visando algum lucro. Levítico 25, 37. Não cobrem juros de um israelita, por dinheiro, alimento, ou qualquer outra coisa que possa render juros. Deuteronômio 23, 19. Em caso de empréstimo, o membro adventista terá que doar 4 vezes, uma doação para o dízimo, outra doação para a oferta, outra doação para o pagamento da parcela do empréstimo, e outra doação para os juros da parcela do empréstimo. Onde está o dinheiro enviado para a Igreja Adventista?
Se a igreja exige o envio de 100% dos dízimos e 50% das ofertas, acumulando bilhões de reais por ano em doações no Brasil, onde está o dinheiro? 80% dos recursos não são utilizados para o suporte das igrejas locais, mas para pagar o custo do evangelismo. No entanto, o evangelismo citado nos sites oficiais não é declarado de forma direta e individual, mas genérica. A forma como a igreja comunica o uso dos recursos é sempre voltada para a presença da igreja adventista no mundo em forma de escolas, universidades, hospitais, porém estes centros não são subsidiados pela igreja adventista como organização, mas pelos recursos gerados em cada um destes centros. As ações de evangelismo citadas nunca alcançam os membros em seu detalhamento e este é um erro que muitos estão passando a questionar nos últimos 15 anos. Membros da Igreja Adventista não podem matricular seus filhos nas instituições de ensino adventista gratuitamente. Raros são os casos de bolsas de estudo 100% cobertas pela Igreja. A maioria dos descontos na educação adventista são provenientes da própria escola, que tenta abrigar estudantes em situações financeiras críticas. Colocar seus filhos na escola adventista não é a primeira opção na mente dos membros doadores, que dificilmente consideram este passo devido ao altíssimo custo. Os mesmos membros não têm acesso aos hospitais adventistas sem que os atendimentos sejam pagos por cada paciente adventista. Universidades adventistas não são gratuitas para os membros, incluindo restaurantes, centros de convivência, hotéis, clínicas, centros de mídia ou auditórios. Laboratórios, ginásios, academias e demais instalações da igreja que ofereçam serviços ao público de qualquer natureza, são cobrados para membros regulares e doadores da igreja adventista. Portanto, os recursos que a organização da igreja arrecada não proporcionam aos membros doadores nenhuma vantagem no uso destes serviços. Pastores possuem um salário mensal de R$ 7.700, mas também recebem uma cadeia de benefícios que se estendem em diversas áreas, acumulando em benefícios um salário na ordem de R$ 18.000 em média, dependendo da região de atuação. Benefícios tais como gasolina, celular, aparelho e plano, seguro-saúde, seguro de vida, plano dentário, escola para todos os filhos e esposa, férias remuneradas, participação em viagens de lazer e trabalho, nacionais e internacionais com a participação dos familiares, bônus por resultados, alimentação, aluguel, previdência privada, treinamentos, e mais de 12 benefícios relativos à idade ou formação familiar. Outros locais onde o dinheiro é investido, tais como impressão maciça de livros, revistas, manuais de treinamento e lições de estudo e todos os materiais oficiais da igreja, sempre impressos preferencialmente em quantidades aos milhões, mesmo em plena era digital. Investimento em mídia, como a rádio e TV Novo Tempo, porém, parte do investimento nas emissoras já é enviado através de ofertas destinatárias em sábados específicos no calendário, volume financeiro que já está equilibrado no saldo dos 50%. Programas de evangelismo em geral como semanas de oração nacional e local, incluindo materiais didáticos para alcance e aquisição de novos membros. Salários de funcionários das sedes administrativas, incluindo administradores, gerentes, e toda uma rede de funcionamento privado, porém as faixas salariais destes funcionários não ultrapassam uma média de R$ 4.800 por mês com benefícios relativos ao cargo. É muito difícil ter acesso ao montante de recursos que a Igreja Adventista tem, e explicar de forma clara e transparente para os próprios doadores. É um desafio muito grande. Mas é fato, de que os volumes não são investidos na fonte, de onde eles são extraídos, e sim, em iniciativas de evangelismo e marketing para o crescimento da Igreja. No entanto, de acordo com o relatório oficial da Conferência Geral da Igreja Adventista, desde 2018 até 2021, para cada 10 membros batizados na Igreja, 6 pessoas deixaram a Igreja, sendo que 2 por razões de morte devido à idade e 4 devido a uma desconexão com a Igreja. De frente a este dado alarmante de perda de membros, muito se tem considerado em alterar os investimentos locais, e soluções muito inteligentes estão sendo consideradas por membros e grupos de igrejas. O modelo de evangelismo da Igreja precisaria dar resultados muito maiores do que os registrados no último relatório mundial. Se o foco do investimento dos recursos é evangelismo, algo está errado, ou o dinheiro não está sendo utilizado corretamente, ou a estratégia de marketing não é mais eficaz como há décadas atrás e precisa ser reavaliada. Qual seria o melhor modelo para a Igreja Adventista?
Entende-se que a Igreja Adventista como está hoje, não conseguirá permanecer por mais 5 décadas utilizando este mesmo modelo. No mundo, a Igreja Adventista está em sério declínio nos Estados Unidos, com cenários de demissões de pastores em múltiplas regiões devido à ausência de recursos. Na Europa, a Igreja Adventista já perdeu aderência e presença relevante em mais de 9 países no norte e leste da Europa. A presença da Igreja na China, Índia, Oriente Médio e demais repúblicas é praticamente mínimo, e com um baixo poder de influência de crescimento regional. Todas estas regiões possuem moedas mais fortes do que das regiões onde a Igreja Adventista tem uma presença forte, como na América do Sul e África. Os recursos destas regiões são muito reduzidos devido ao câmbio e não impactam um projeto global. Em outras palavras, crescimento em regiões de câmbio fraco revelam que a Igreja Adventista está perdendo sua influência global em países desenvolvidos, forçando uma revisão no modelo tradicional adventista, de onde este modelo de gerenciamento dos recursos foi previamente concebido. A Igreja Adventista está morrendo em países com moedas fortes e tendo um crescimento estável em regiões com moedas muito fracas. A previsão é de que será muito difícil países não desenvolvidos subsidiarem a presença da Igreja Adventista em países desenvolvidos, e este momento está muito próximo. No entanto, ainda há tempo para a mudança do modelo de gerenciamento de recursos, principalmente nos países desenvolvidos onde a Igreja ainda possui templos em atividade, como Estados Unidos e Europa, e é por isso que, como organização, a Igreja Adventista precisa pensar nas próximas décadas como cruciais para a continuidade de sua existência como uma organização global e como congregação. Exemplos de igrejas nos Estados Unidos, que enviam anualmente cerca de $1 milhão em dízimos, mas amargam dívidas na ordem de 60 a 80 mil dólares, com prédios decadentes e poucos recursos, vão determinar um novo movimento que já está lentamente tomando forma. Já é claro para todos de que igrejas fracas e endividadas tendem a desaparecer e com elas, o nome, a mensagem e a marca da Igreja Adventista. Uma nova visão está sendo proposta. Entende-se que a Igreja Adventista conseguiria facilmente, com uma arrecadação de mais de R$2 bilhões, retirar apenas 30% dos dízimos de cada igreja, deixando na congregação 70% para suporte da própria comunidade. Com relação às ofertas, 70% permaneceria na congregação local e 30% poderia ser enviado para a sede administrativa, o que fortaleceria ainda mais a igreja original de cada doador, onde o dinheiro foi originalmente doado. Essa alteração daria para a igreja local total capacidade de fortalecer sua congregação, cobrindo todos os custos fixos, contratando profissionais para áreas específicas, atuando na comunidade, pagando o salário de um pastor dedicado apenas àquela comunidade, investindo no prédio da igreja, renovando e modernizando os templos tanto em conforto, segurança e apresentação. As sedes administrativas, ou mais comumente conhecidas como associações, uniões e divisões, com esse valor de 30% de dízimos e 30% de ofertas, conseguiriam ainda assim receber em caixa anualmente uma estimativa de mais de R$900 milhões, suficiente para pagar todo o funcionalismo das sedes e demais necessidades de evangelismo estrutural. Sedes seriam administradores de igrejas como imobiliárias são de imóveis, mas as congregações teriam como fortalecer suas bases e expandir. A Igreja Adventista ainda acumula bilhões de reais em imóveis ao redor do mundo, investimentos no mercado externo e demais investimentos em iniciativas financeiras na Europa, Estados Unidos e Ásia que rendem imensamente para os cofres da igreja anualmente, números estes que nunca foram revelados até a presente data. Um dia, um funcionário da Igreja Adventista no setor financeiro no Brasil disse a seguinte frase: "Se todos os membros da Igreja Adventista no Brasil parassem de doar seus dízimos e ofertas por 5 anos, a Igreja Adventista não teria nenhum problema em bancar todas as igrejas, pagar todos os funcionários, pagar todos os pastores e seguir com sua estrutura sem alterar absolutamente nada." Sabendo do volume de recursos acumulados pela organização da Igreja Adventista, muitas igrejas em 2020 e 2021 estão considerando se desconectar da organização, buscando uma independência financeira, contratando seu próprio pastor e crescendo com a mesma mensagem, valores, crenças e doutrinas, mas desta vez 100% independentes. O movimento das igrejas adventistas independentes está crescendo, e considerar essa possibilidade não é muito difícil.
Se uma igreja possui a partir de 200 membros, ela já tem condições de ser plenamente independente, e estudos sugerem que, dependendo da proposta evangelística e social, essa comunidade independente tem potencial de alcançar 1000 membros em 7 anos ou menos. Se esse movimento crescer, a começar por igrejas que enviam os maiores dízimos da Igreja Adventista no mundo e que estão no Brasil, o cenário financeiro poderá ser o causador de uma das maiores transformações na história de uma igreja protestante antes de 2035, reduzindo os recursos arrecadados pela Igreja Adventista em mais de 40%. Igrejas adventistas independentes conseguiriam pagar todas as suas contas, seu pastor dedicado, expandir seus templos, melhorar a qualidade dos cultos e sua estrutura física, atender as comunidades próximas à igreja, e utilizando 70% dos dízimos e das ofertas arrecadadas, se tornariam igrejas mais fortes e relevantes. O envio de 30% dos dízimos e 30% das ofertas para as sedes administrativas manteria a organização, sua estrutura, corpo de funcionários e diminuiria o tamanho da máquina organizacional adventista, que atualmente se parece muito com o sistema de governo brasileiro, onde muito se paga em impostos, porém pouco se vê em resultados reais na sociedade. Como está escrito em Malaquias, os dízimos e ofertas têm como finalidade a manutenção da casa do Senhor, mas há muitas décadas, a casa do Senhor na Igreja Adventista sofre sem a manutenção. Deixe sua opinião abaixo. Você acha que as igrejas locais consideradas a casa do Senhor deveriam reter a totalidade ou maior parte dos dízimos e ofertas? Participe e nos vemos no próximo vídeo. Gospel Doc.